Olá, olá, saudações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal é feito para falar de livros, literatura agora. Então, crítica literária, dicas de leitura. E estamos em plena leitura do livro chamado O Adolescente, do Fyodor Dostoiévski. E eu parei de ler o livro, porque ele é muito denso e tal, mas eu lembrei que eu preciso ler alguns livros antes, ainda mais o autor com quem o Dostoiévski está em diálogo. Então a obra do Dostoiévski é em si um diálogo, A gente já leu várias obras do Dostoiévski, são vários diálogos entre os personagens, e tem o diálogo com o Dostoiévski em relação a outros autores. Então nós estamos falando aqui do Ivan Turgenev, que escreveu Pais e Filhos. Então é um autor assim, que veio um pouco antes do Dostoiévski, nos anos 50, 60, e aqui vai ser aquela questão do conflito de gerações, conflito, encontros e desencontros, encontros e desencontros de gerações. E tem um daqueles personagens fantásticos da literatura russa, quem conhece a literatura russa sabe que tem lá os Príncipe Mishkin, Dostoiévski, o Raskolnikov, Dostoiévski, Tem a Anna Karenina, o Karenina do Tolstói, o Pierre, lá do Guerra e Paz, também do Tolstói, e o Oblomov, o grande inútil devaneador, cheio de devaneios, o Oblomov, Quem mais a gente pode falar? O Ivan Karamazov e o Alexei ou Alyosha, lá também dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Então tem vários Dostoiévski, Então tem vários autores e personagens marcantes, da literatura russa. Então o Bazarov, o Eugênio Bazarov, é um desses personagens, Porque ele não começa como protagonista, mas se desenvolve como protagonista. Por quê? A história começa falando de proprietários de terras, dois irmãos, E o irmão Nicolau tem uns 40 anos, ele tem um filho recém-formado, que é o Arkady, que vai visitar o pai, E o pai é um cara que gosta de literatura inglesa, se sente progressista, antenado e tal. Tem um irmão chamado Pavel, que também é um cara assim, com vários fidalgos, anda bem vestido, elegante, tal, Já foi amante de uma princesa, então. E aí eles recebem então, o Arkady, que é esse estudante, só que ele não vem sozinho, ele vem com uma colega lá, um tutor lá, um cabeção lá, que é o tal do Bazarov, que é um cara que estuda medicina, e ele é aquele estereótipo do cientificista, Assim, ele não faz passeios inúteis, ele faz coleta de espécimes, Ele sai assim pelos bosques lá pela região, é uma área rural, Eles são vindo da cidade, e aí o Bazarov aproveita para fazer coleta de insetos, de rãs, sei lá. Então o cara, não faço passeios, eu vim fazer pesquisa, coleta de pesquisa. Então o Bazarov é tão cientificista que as argumentações dele são cientificistas, positivistas, que vão lembrar muito um certo personagem brasileiro, que é o Bacamarte, Simão Bacamarte, do O Alienista, que é aquela novela do Machado de Assis, me lembra, assim, porque é um cara muito cientificista, muito racional, ao extremo, e aí ele é antirromântico, ele não gosta, acha de que eu lembro Pushkin, isso tal, coisa de crianças, tolice. Então ele é antirromântico e tem uma série de discussões que, inclusive, o livro não é separado em partes, mas eu separaria em partes os 10 primeiros capítulos, depois os 11 primeiros capítulos, depois do 12 seria outra parte, porque muda a ambientação e surgem outros personagens, Então eu acho que os 11 primeiros capítulos ali são uma introdução, Porque aí você vai conhecendo esses personagens, Que é o Nicolau, que é o Pavel, o Arkady e o Bazarov, Eugênio Bazarov. E aí também tem a serviçal do Nicolau, que, inclusive é uma serviçal e tem um filho do Nicolau. Então o Arkady, em algum momento, espera-se, que o pai case com essa criada, que o pai, tá sozinho e tal. E aí, só que aí o Bazarov critica, vai assim, casamento, matrimônio, coisa tradicional. Porque é o seguinte, o Bazarov, ele é aqui uma figura caricatural do niilista, que é inclusive um dos centros da discussão aqui. Não foi o Nietzsche, não foi o Friedrich Nietzsche que inventou essa ideia do niilista, não, isso já existia ali, um zeitgeist sobre isso aí. E o Nietzsche vai pontuar o que é o niilismo, vai criticar o niilismo e vai explicar, E o Nietzsche também é um certo niilista, porque ele vai negar, por exemplo, o cristianismo, vai negar a tradição.
Porque o Nietzsche é um grande admirador, né? Já falei outros vídeos sobre o Nietzsche, que é um grande admirador da Grécia clássica, né? Ele é pré-socrático, né? Ele nem gosta de Sócrates, não gosta do Platão, detesta Platão, o dualismo platônico, né? Acha o cristianismo só uma diluição de Platão. Então o Nietzsche vai falar do niilismo, né? Então vamos seguindo aqui, vamos com calma. Então essas discussões sobre o niilismo são os embates justamente do Bazarov com o tio lá do Arcade, que é o Pavel, né? Seria Paulo, né? Acho que a tradução seria Paulo, né? O nome. Então é o Paulo Pietrovich, é isso? Muito bem. Então o Paulo Pietrovich é a figura do fidalgo, né? O cara aristocrata, muito bem que tem dinheiro. Muitas vezes o irmão precisa de dinheiro, né? O Nicolau precisa de um dinheiro. Ele tá lá o Paulo, né? Vamos chamar de Paulo aqui, está emprestando. Então o Bazarov vai criar um atrito, né? Vai criar um atrito, porque ele justamente vai negar as tradições. Então a ideia do Bazarov ser um niilista é negar as tradições, a religião, a família, né? Então ele é um anarquista, né? Será que o niilista que é uma forma de anarquismo? Então ele é considerado como um cínico, né? Um cínico mal educado. Então o Paulo, né? Vamos chamar de Paulo, o Pavel, né? Vai falar logo que o Bazarov é um cara mal educado, um cara cínico, né, egocêntrico e tal. Então vai começar. E aí é o seguinte, o Bazarov ele tenta argumentar tudo por um sentido científico, né, sentido médico, né, então o médico fica fazendo dissecações de rãs e tal. Mas ele conversa com todo mundo na história também. Então ele vai lá fazer amizade, inclusive com a mãe, a criada, que é a mãe do filho do patrão, né? Que o nome dela é Fienitchinka, né? Tem 23 anos que estão aqui os personagens. Vamos fazer listinha, né? Ele faz amizade, cuida da criança, quando a criança tem, né, algum problema de saúde, né? Lembrar que ele tem estudado medicina, e conversa com os criados. Então ele é um cara anarquista, né? Conversa com todo mundo, os criados gostam dele. Ele não é um Ares fidalgo, né? Bem, cara, Dante igual o Paulo Pietrovich, né? Podemos dizer assim. Muito bem, e o que é útil para o niilista? Né? O niilista, né, tradição não é útil, a filosofia é um monte de blá, e bem fala que a filosofia é um monte de digressão, que não leva a lugar nenhum. O útil, então, é negar esses valores tradicionais, né, e discutir o povo russo. Né? Aquelas discussões em que o niilista vai salvar a alma russa. Né? Lembrar que essas discussões sobre a alma russa, está no cerne da literatura russa do século XIX, que é essa questão. Aqueles que queriam modernização, seguindo inclusive a ciência alemã, a filosofia, a cultura francesa, né? E aqueles que queriam a alma russa, né? A alma ortodoxa russa, para salvar a Europa. Né? Então, ou seja, não queriam materialismo europeu, não queriam industrialismo europeu, que o Bazarov aqui vai elogiar o trabalho, né? A força do trabalho. Mas os eslavófilos vão querer que a Rússia salve a Europa, a Rússia salve o Ocidente, né? Então essa diferença aí. E esse discurso niilista soa para o Paulo Pietrovich, ou Pavel Pietrovich, como o discurso futurista vai ser no século XX, né? Para as gerações do século XX, que a ideia do futurismo era até, igual a Marinetti fala, queimar as bibliotecas, né? Queimar as bibliotecas, e aí os fascistas levaram a sério isso aí e botaram fogo em livro. Lembra que os passeatas fascistas queimavam livro, né? Então, essa ideia de queimar a biblioteca, queimar livro, arrasar, né, terra arrasada e criar uma nova civilização, que é uma coisa que também os jovens bolcheviques vão fazer ali na Rússia, né, que não só eletrificar a Rússia, espalhar postes de eletricidade, mas toda aquela tradição russa ser planificada e fazer novas formas, né, que é os soviéticos, as coletivizações, né, as fazendas coletivas, etc., que é uma questão da Rússia mesmo. Só que nisso aí não tem democracia, né? Ou seja, não se estabeleceu, a não ser alguns momentos da história russa, né, que essa questão soviética ainda tinha democracia, mas com o processo da revolução, a guerra civil ali intensificando, aquele comunismo de guerra, né, é complicado a democracia na Rússia, né, discutir isso aí. Muito bem. E aí, então, essas discussões, são várias discussões que bom lembrar, depois inspirado no Dostoiévski, né, as discussões aqui do Bazarov com o tio do Arcade, né, então eles ficam ali levando, né, um defendendo um ponto, até quase briga, né. E aí essas discussões, e aí o tio fala assim, né, ainda bem que são só uma discussão, vocês não pretendem levar para a ação. O que ele está querendo sugerir? Que os niilistas vão se tornar os terroristas, né? Porque lá, décadas depois, né, cerca dos anos 60 esse livro, né, dos anos 80, mataram o czar lá, que é Alexandre III, se não me engano, né, Alexandre II. Mataram em 1881, mataram o czar, fizeram um atentado, mataram o cara.
Então, ó, pra você ver. E nesse meio termo, quando o romance está sendo escrito e publicado, começou então a abolição da escravatura na Rússia, né? Coisa que no Brasil ia demorar ainda um tempo, né? Só em 1888. Lá nos anos 60 já começou a... Inclusive o pai, o Nicolau, que é o pai do Árcade, já estava fazendo essa liberação de servos e estava pagando salário para os servos que estavam ficando com ele lá, né? Então já começou a fazer essa questão de... Ou seja, é um cara que, se dizer progressivo, se imaginava progressista, né? Mas ele vê que a geração do Bazar, do próprio filho dele, fala, você é um velho ultrapassado, né? Então ele se ressente disso aí, né? Ele achava que ele era um cara progressista, até mais progressista que o irmão, que é o cara Fidalgo, né? Mas ele percebia que a nova geração não entendia as ideias dele e a nova geração estava negando. Então até que eles falaram assim, esses são nossos herdeiros, né? Esses serão os nossos herdeiros, a geração de hoje. Então, o olhar, assim, até magoado, né? Você vê nos momentos o Nicolau e o Paulo Petrovich, eles olham assim para essa nova geração, que é o Árcade e o Bazarov, né? Eugênio Bazarov, eles olham para essa nova geração e falam, essa é a nova geração de hoje, né? Então, esse conflito de gerações, pais e filhos, que sempre teve na história humana, né? Então, melhor foi na minha época, melhor foi na minha época, melhor foi na minha época. Depois chega no Egito Antigo, não, melhor foi na minha época. Então, o ser humano sempre acha que o melhor, né? Essa ideia do conflito de geração, o pai achando que essas novas gerações não vão conseguir seguir, né, a excelência, enquanto que a nova geração fala, não, nós somos a excelência, nós somos melhor que você, até ser superado pela próxima geração, né? Então é sempre uma sucessão, e aí quem é jovem acha que sempre tem razão, né? Então esses jovens aqui são muito egocêntricos, muito presunçosos, e quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? Esse é o problema de ser jovem, é que você não tem experiência e você acha que sabe tudo. Então, como eu estou lendo sobre o adolescente, dei uma dica de série sobre a adolescência, né? Vejam a série em 4 episódios, né? Chamada justamente Adolescência, né? Que vai mostrar isso aí, ou seja, conflito de geração, os pais não conseguem falar com os filhos e os filhos estão sempre, né, um passo à frente nessa questão, ou seja, é uma sucessão, né? Não tem aquela, antes tinha essa questão de passar o bastão, né? Era diferente um pouco essa questão aí, e tinha as sociedades ancestrais, né, tradicionais, tinham mais respeito pelos anciãos, pelos velhos, né? Inclusive eles eram as enciclopédias, porque o conhecimento era passado oralmente. Então geralmente as famílias respeitavam muito os idosos contavam a história da tribo, né? Então tem esse respeito que tem em certo ponto ainda nas sociedades orientais, né? Se você for ali para a China, né, Coreia, Japão, acho que ainda tem isso aí do respeito pelo ancestral, pelo mais velho, né? O sábio, né? O sábio da nossa tribo, né? Então acho basicamente isso aqui é um resumão da primeira parte, né? Assim, eu tô falando e tem segunda parte, porque depois vai mudar, eles vão sair da fazenda lá do Marino, né, se não me engano, Marino, a família dos Petrovich, e vai para outro ambiente, outra cidade, vai encontrar outras personagens, vai começar a ter uns casais aqui na história, né? E aí o Bazar vai se apaixonar. Olha que a mudança, então já é outra, né? Aqui ele dá muito cientificista, muito pensador, muita digressão filosófica, ele não gosta de filosofia, não gosta de arte, não gosta de poesia, mas lá na outra cidade ele vai conhecer uma dama, né? E aí vai ter uns casais aqui na história, vai começar a ter casal aqui, né? Vai ter que começar uns flertes aqui. Vamos ver então. Vou gravar aí um outro vídeo então resumindo o que eu julgo a segunda parte do livro, que é depois do capítulo 12, né? Que é essa parte mais o que vai acontecer com esses personagens excêntricos, né? Para aquela listinha que a gente fez aqui, né? Então coloque anote a listinha do dia, né? Personagens marcantes da literatura, então literatura russa. Bazarov, né? O Ivan Karamazov, o Alyosha, os irmãos Karamazov, Raskolnikov, Crime e Castigo. Você tem o Mishkin, lá do Idiota, também é do romance de Dostoiévski. Você tem o próprio Bazarov e a Ana Karenina, do Tolstói. Tem o Pierre, lá no romance Guerra e Paz, do Tolstói. E você tem o personagem Obramov, do Goncharov. E também um outro interessante que nós não lemos aqui no canal, que é o Dr. Zhivago, do Pasternak, do século XX. Né? O livro dele, Dr. Zhivago, é um romance do século XX. Então tem que achar esse livro, né, pra gente ler. Ok? Então fica a dica, literatura russa, pais e filhos. E aguardo então mais um vídeo, que aí eu vou terminar o resumão assim, básico, né? Porque tem que ler o livro, né? Impagável são as conversas entre eles, os diálogos das gerações, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.